Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com um dossiê daqueles, onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e nos prepararmos para o futuro. Dossiê histórico, nossa, como eu gosto! E do que iremos falar hoje? Bom, estão vendo ali as imagens? O Macron aparece em duas delas. A segunda imagem tem uma palavrinha que já é uma grande pista. E vamos falar muito do nosso passado do Brasil, de 4 grandes homens, ou não. Fernando Collor de Mello, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula. Vamos falar de Bolsonaro também. Vamos falar de eleições na França, tem muita coisa, gente. Tava eu passando pelo Twitter, como sempre, daquele jeito, tinha sentado mais cedo. A ideia era revisar os atlas, começar a revisar meu dia. Aí passei pelo Twitter, apareceu um post. Eu falei, não é possível, eu tava almoçando ainda. Eu falei, é sério isso aqui? Eu falei, não, deve ser alguma fake news sobre o Macron. Aí eu fui pesquisar, né? Eu sentei e vi que era verdade. Tava sendo no computador, fui dar um Google a mais. Acho uma coisinha aqui, uma coisinha colar, uma coisinha aqui, uma coisinha colar. Falei, meu Deus do céu, eu já vi esse filme no Brasil. Aí eu tive a brilhante ideia de olhar na Biblioteca Nacional. Eu falei, não. Ah, meu Deus. E lá foi, meu dia inteiro embora. Não trabalhei, mas o vídeo tá pronto. E é isso que importa. E vamos lá, que a história é boa. E eu vou te falar onde a gente vai terminar na história. Vou te falar. Se lembra do final do ano passado, dezembro, que apareceu na imprensa brasileira um caso de um ativo nacional que foi vendido para um campeão nacional. E esse mesmo campeão nacional reapareceu recentemente na imprensa comprando novos ativos, que no primeiro momento ninguém entendeu por que comprou, e aí o governo apareceu com a medida provisória. Pois bem, o que é que isso tem a ver, o campeão nacional brasileiro, com aquela família sensacional no coração de todos, que criou basicamente a dívida externa brasileira no Império? Eu falo isso, a gente vai chegar lá, devagarzinho. Mas vamos começar com esta linda nota. Tivemos as eleições francesas, resultado final já está na mesa. Quem vai governar basicamente é o Macron com a extrema esquerda, que inclusive os próprios jornais brasileiros chamam de extrema esquerda radical. Os comunistas, olha só, eles não são de mentira, junto com o Partido Verde, que também são bem radicaizinhos, com socialistas, e a turminha do Macron se uniram para derrotar a direita da Le Pen, o grande mal. E aí o Lula comemorou. Ele defendeu que a vitória contra o extremismo deve servir de inspiração à América do Sul. Mas foi o que aconteceu, né? Como sempre, o centro, os liberais, se juntaram com a esquerda para derrotar a extrema-direita bolsonarista, aquele papo chato que vocês já estão cansados de ouvir. Aí, grande parte da imprensa e alguns analistas e políticos venderam a ideia que a direita na França perdeu. E aí eu não tô maluco ainda, e eu ainda prefiro acreditar nos meus olhos do que nos meus ouvidos. Eu não quero saber o que me falaram, eu não quero saber o que o analista disse, eu prefiro acreditar nos meus olhos. E os meus olhos mostram que em 1993, o partido da Le Pen não tinha nenhum assento. 2002, 0, 2007, 0, 2012, 2, 2017 pulou para 8, pô, 4 vezes mais. Em 2022 pulou para 89. E nas eleições agora, mais de 140. Então eu acho que quando o teu partido basicamente dobra de tamanho, eu acho que você chamar isso de uma derrota não é algo muito preciso. E aí, para mostrar para vocês, um desses grandes analistas em política, Ciro Nogueira, a paquita de um cara aí. Ele gosta de ser paquita, né? Paquita no bom sentido, que ele é fã de um grande banqueiro brasileiro, ele é fã. Com certeza tem um retrato em casa. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom pra gente ver. Me perder. Tem umas coisas que eu não aguento. Eu não aguento. O PP tá cada dia melhor. Aí vem o seu Ciro Nogueira. Textão. As eleições da França e a lição para o Brasil. As eleições para a França deixam a lição pedagógica para todo mundo e o Brasil. Veja só, o setor extremista da esquerda venceu, né? Com apoio do centro democrático.
Setores extremistas que possuem tentações majoritárias e dominantes em ambos os polos procuram o tempo todo desqualificar os que pensam diferente, mesmo que possuam inúmeros pontos de convergência com pontos centrais de sua agenda. No Brasil não é diferente. Os setores mais vigorosos da direita ainda imaginam que podem sozinhos ser referendados pela vontade popular, mas o povo brasileiro não é de extremismos. Então já entenderam que o Ciro Nogueira está chamando vocês, conservadores, bolsonaristas, do jeito que você quiser se classificar. Para o Ciro Nogueira você é um extremista. Resta saber se ele chegou nessa conclusão sozinho ou foi ouvindo o André Esteves, do BTG. É por essa percepção deslocada que setores conservadores, identificados com premissas liberais clássicas, eu adoro isso, com princípios econômicos, mas que não enfatizam, por exemplo, questões de costumes, são muitas vezes estigmatizados pelas correntes mais fundamentalistas da direita brasileira. Eu nunca vi ninguém ser estigmatizado porque não defende a ferro e fogo a agenda de costumes. Eu nunca vi, seu Ciro Nogueira. Nada contra que cada corrente professe suas preferências e posturas. A democracia, afinal, é isso. Mas o que os acontecimentos da França demonstram é que a construção de uma maioria exige mais do que convicção. Não. Existe apenas a luta pelo poder puro e simples, onde o centro democrático preferiu apoiar os comunistas, que são extremamente dóceis. Exige a capacidade de congregar em torno de um projeto nacional, de uma nação que não possui um pensamento único, mas múltiplo, um projeto maior do que o de qualquer corrente. Não, mas a extrema esquerda na França, elas são oposição ao Macron. No final do dia a gente sabe que não é, né? É todo mundo do mesmo lado, mas em termos de gritaria, fingem que são oposição. Caso contrário, mesmo setores que partilham valores comuns podem ser lançados pela dinâmica de rejeição da polarização a uma lógica plebiscitária, em que o extremismo se torne pior do que a união de forças contra ele. Ah, entendi. Então o Ciro Nogueira está falando que em 2026 ele vai fechar com Lula. Vai fechar com Lula se a direita não baixar a cabeça para a agenda dos bancos da Faria Lima. Porque é só isso que o Ciro Nogueira consegue pensar. Aqueles da direita brasileira que entendem que ela é o começo, o meio e o fim, ficam alerta da França. A democracia não possui um único caminho quando o extremismo se apresenta como uma direção inevitável. Mas a França, a direita mostrou que eles só fazem aumentar de tamanho. Não entendi, Ciro Nogueira, seu comentário. Você está querendo sugerir o quê? Que a presidência da República é tudo nesse país? E se não for assim, você não vai apoiar o Lula? Ministério você já tem, né? Já é parceiro. Esse cara é um cara de pau demais, viu? A esquerda também deve aprender com o dia de hoje. Ganhou, mas não é majoritária. Foi a vitória da derrota, a derrota da vitória. Quando os extremos se enfrentam, a fragmentação triunfa e as diferenças sobressaem. Não tem diferença. O Macron é extremo esquerda, é a mesma porcaria. Mas para a direita, tão crítica e impiedosa com seus impróprios, fica o recado. Uma vez no governo, você precisa dessa... Se tiver mandato, você precisa do voto dessa galera. Se tiver mandato, você vai ter que governar com quem foi eleito. Mas passa longe aí, meu irmão. Esse papo aí, pra mim, furadíssima. Aí, a Le Pen falou com a TV, prefiro seguir a linha dela. Não estou desiludida com o resultado em que duplicamos o nosso número de deputados perante uma coligação de todos os outros partidos, auxiliada pelos meios de comunicação social, que tomaram partidos claros, né, o consórcio, igual no Brasil, somos o maior partido em votos e assentos. A maré está subindo, nossa vitória está apenas adiada. Diferentemente do Ciro Nogueira, Pepe Escobar, analista que está lá sempre no Brasil 247 e deve estar essa semana para comentar das eleições francesas, mas tenho certeza, ele colocou ali e postou, a França basicamente ingovernável, onde o partido da Le Pen tem 143 votos, o bloco do Macron 168 e o bloco da extrema esquerda 182. Mas tá aí, crescendo, firme e forte, dia sim, dia também. Aí, depois dessa rápida introdução de 10 minutos, chegamos aqui. Era em torno de meio-dia, tava almoçando, olhando o Twitter, comendo, um arrozinho. Aí eu vi essa postagem. Fato engraçado. Macron era um banqueiro dos Rothschild. Aí eu falei, não é possível. Será que é? Não, eu devo estar... Não, essa mim deve ser fake news. Eu vi foi esse post que eu vi. Não conheço esse perfil, não sigo esse perfil.
Mas eu vi esse post. Aí eu perguntei pro ChatGPT, eu gosto do ChatGPT agora. Eu falei, e aí, ChatGPT, é ou não é? O ChatGPT falou que é. Eu falei, deve estar mentindo. Aí eu fui atrás. No primeiro, o pai dos burros original, Wikipedia. Aqui tá a página em inglês, falando, ó, ele trabalhou como um banqueiro de investimentos, né? Nos Rothschild. Eu falei, mas rapaz, botar aqui a tradução, né? Ele trabalhou como alto funcionário público da Inspeção Geral das Finanças e como banqueiro de investimentos na Rothschild Co. Mas, rapaz, o Macron era funcionário dos Rothschild e era presidente da França. Que coincidência, eu já vi esse filme em algum lugar. Que engraçado, né? E depois, quando você fala, não, é teoria da conspiração, maluca. E aí você tá se perguntando, aí qual é a relação disso com o Brasil? Calma que a gente vai chegar lá, que a gente não tá preocupado com a França. Nosso foco é Brasil. E a gente vai chegar lá. Mas primeiro... Aí eu fui dar uma olhada no Google. Falei, pô, não é possível. Wikipedia deve estar mentindo. Aí eu vi essa aqui, Financial Times. Eu falei, não, pô, aí não tem o que falar mais. Os anos Rothschild e Emmanuel Macron fazem dele um alvo eleitoral fácil. Que é 2017. Quando ele se candidatou, né? Primeira vez eleito. Período em banco de investimento deixa candidato centrista vulnerável na campanha francesa. Aí, na sua primeira eleição, o Financial Times falava assim, ó, você está ciente de que o banco não é qualquer tipo de trabalho e o Rothschild não é qualquer tipo de banco? A tradução tá meio ruim, mas no inglês original tá mais ou menos assim, né? O cara falando, é um amigo do Macron. Falou, irmão, tu tem noção, né, que o banco Rothschild não é qualquer banco, né, Macron? E tu quer ser candidato, óbvio. Ele tem apoio do chefe, né? O candidato presidencial não é o primeiro político francês com experiência em finanças. Georges Pompidou trabalhou no Rothschild por 8 anos antes de se tornar o primeiro-ministro de Charles Gaulle e sucessor no Palácio do Eliseu na década de 60. Quantos banqueiros brasileiros não exerceram cargos de destaque que antes não trabalharam para algum braço de algum grande banco internacional ou algum grande banco brasileiro, daquelas famílias lindas e maravilhosas, ou algum banqueiro que trabalhou para algum mega investidor internacional tipo Soros, né? Tô falando do Armínio Fraga. Você vê que existe um padrão no mundo, né? Os bancos têm um poder realmente fora do comum. Aí eu continuei a olhar, né? Eu falei, rapaz, deixa eu olhar agora a imprensa brasileira. Será que a imprensa brasileira comentou sobre isso no passado? Sim, comentou. Quem é o banqueiro socialista Emmanuel Macron? E aí eu comecei a perceber que o burro era eu. Todo mundo sabia que o Macron tinha trabalhado para os Rothschild, menos eu. Vivendo e aprendendo. Mas a gente aprende. Filho de 2 médicos, Macron passou a conviver com a capital ainda muito cedo, quando se mudou para cursar o fim do ensino médio, fazer alguns anos de escola preparatória. Em seguida, mudou-se a Estrasburgo, onde frequentou uma das típicas instituições formadoras da elite francesa, a Escola Nacional de Administração. Começou a carreira profissional como inspetor de finanças na burocracia estatal, mas logo saltou por uma carreira bem sucedida como banqueiro no Rothschild. Peraí. Que esse filme eu já vi no Brasil. A pessoa vai e estuda na elite, tipo a USP, né? Um uspiano. O Macron era um uspiano que trabalhou no governo, num cargo muito importante, que aprende a burocracia estatal e depois sai do governo para trabalhar em banco. Já pode se filiar no PP. Já pode se filiar no partido Ciro Nogueira, viu, Macron? Você tá no caminho certo. O Ciro Nogueira gosta do Macron. Não fala nada. Eu já vi esse filme no Brasil algumas vezes. Mas tudo bem. A trajetória política de Macron também tem seus toques poucos convencionais. Foi um militante ativo do Partido Socialista na juventude. Depois disso, se tornou muito mais próximo de algumas cabeças principais do partido do que um ativista, nunca tendo concorrido a qualquer cargo. Integrou principalmente os círculos que formulavam o pensamento econômico da nova esquerda francesa. Tá. Eu brinquei com o Ciro Nogueira, brinquei com a galera aí que já esteve no governo e foi trabalhar em banco, mas o Macron, ele realmente parece o Haddad. O Haddad é um uspiano. O Haddad fez lá o doutorado com a galera da nova esquerda que tá aí, né? As novas políticas econômicas ortodoxas. Vocês sabem que no Brasil, se você é ortodoxo, você é do bem.
Se você é heterodoxo, você é do mal. Você sabe disso. Você não precisa entender de economia. Você só precisa entender como é que funciona a imprensa. E para a imprensa, Pércio Arido, Armínio Fraga, Baixa, Malan, Gustavo Franco, todo mundo que já sentou nos governos anteriores, linha liberal, sempre são os ortodoxos do bem, tipo Henrique Meirelles também. E aí você vê bem similar. O Haddad estudou com essa galera, né? Foi onde ele conheceu o Marcos Lisboa, o Samuel Pessoa, Marcos Lisboa, o Alexandre Schwartzman, turma aí do Banco Central, né? Você vê, pô, é parecido. O Haddad também não concorreu a vereador, deputado. O Haddad já começou lá em cima, cúpula do partido, visitava o Lula. O Haddad era um cara de destaque. Aí, eu vi essa nota aqui que eu achei ainda mais interessante, revista Época. Globalismo contra nacionalismo no segundo turno na França. Disputa entre Macron e Le Pen reflete a nova divisão da política mundial. E essa nota só não é melhor do que a matéria da Bloomberg, de 3 anos antes, que a gente vai falar depois dessa. Em julho do ano passado, após o Brexit, o referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, a revista The Economist, a tradicional publicação britânica que funciona como a bíblia do pensamento liberal. Eu gosto desse aposto, né? Eu até uso esse aposto. Você vê que é tradicional, a imprensa sempre fala assim, não é? O The Economist e o Financial Times, as bíblias do liberalismo, neoliberalismo, publicou uma capa sobre a nova divisão da política mundial. Adeus esquerda versus direita, a divisão política que importa agora, decretou a Economist, é entre os que defendem a abertura das fronteiras de seus países para a globalização e aqueles que querem fechá-las. E eu não acho que essa análise está de todo errado. Porque quando você para e olha a direita brasileira e compara com a direita na França, quem está falando, você vê que elas são diferentes. Quando você compara com a direita na Holanda, a direita na Holanda, eu falei Itália, né? A direita na Europa, ela é relativamente similar. Quando você olha a direita nos Estados Unidos, é um pouquinho mais diferente. Quando você olha para o Milley, que colocam na direita, é bem mais diferente, bem mais liberal. Quando você olha o Bukele, também estão colocando mais à direita, porque ele é muito mais diferente de todo mundo. Só que você vê que o sentimento que está passando na direita, que vai mais ou menos unindo o pessoal, realmente essa batalha contra o globalismo. E você vê que a Época chamava exatamente disso. Época, Grupo Globo, globalismo, sim. Esse é o ponto. É os soberanistas versus os globalistas. Enfim. E aí, continuava. Macron é o representante do globalismo. Todo mundo, acho que concorda com a turma da Globo. Ele se apresentou como o mais europeu de todos os 11 candidatos que disputaram o primeiro turno na França. Quer aprofundar a integração da União Europeia por meio de um novo projeto europeu para dotar a zona do euro de um orçamento e um ministro da economia, quer também manter a França aberta aos imigrantes. Já Le Pen é representante do nacionalismo ou comunitarismo. Ela defende um referendo para discutir a saída da França do euro e da União Europeia, quer reduzir drasticamente a imigração e faz a exaltação da identidade francesa e da preferência nacional à base do seu programa. Essa oposição entre globalismo e nacionalismo já foi vista no Brexit e na eleição do Trump. Numa situação curiosamente inversa à dos Estados Unidos, o Macron conseguiu nesta campanha ser um representante do establishment globalista e liberal, sim, e ao mesmo tempo se apresentar como candidato antissistema, quase como outsider. É porque a imprensa o vendeu assim, né? Será que é porque, não sei, né? Os bancos que têm muito poder em qualquer país, será que os bancos influenciam nas eleições? Embora ele ostente seu currículo, a condição de ex-aluno da Escola Nacional de Administração, que forma toda a elite francesa, ser ex-funcionário do Banco de Investimentos Rothschild e ex-ministro da Economia do governo François Hollande. Então, como é que um cara desse pode ser antissistema? Você vê que a parcialidade, né, e a imprensa manipuladora não é algo que fica restrito ao Brasil. Mas nota boa mesmo é essa. Essa é sensacional. Procurando no Google, foi uma das primeiras recomendações, Bloomberg, maior portal das finanças do mundo, ex-banqueiro dos Rothschild, Macron, desafia o dogma socialista francês. Essa é a manchete atual. Você vê que quem escreveu essa nota é a Hélène Fouquet e Marc Jean, em 28 de agosto, às 7h54 da manhã.
E aí, como tinha que ser assinante para acessar, eu fui pesquisar uma versão de graça. E aí eu achei arquivada a matéria original, da forma como ela foi publicada originalmente. A bússola tinha um site meio feio, né? Que é assim, azulzinho, que vocês estão vendo. E essa era a manchete original, ó. Hollande recorre ao negociador Macron para frustrar os rebeldes do partido. 28 de agosto, às 7h54 da manhã. O mesmo dia, mesmo horário, pelos mesmos jornalistas. Aí eu fui ler essa nota. Essa nota aqui, eu sentia que eu estava lendo sobre o Brasil. Em janeiro de 2012, quando as pesquisas mostraram que a corrida presidencial francesa estava muito acirrada, Macron estava levando uma vida dupla. Durante o dia, Macron, que tinha acabado de completar 34 anos, ganhava um alto salário de 6 dígitos lá no Rothschild, trabalhava com um grupo de banqueiros para aconselhar a Nestlé sobre o que se tornou uma compra de quase 12 bilhões de dólares do negócio de nutrição infantil da Pfizer. Vocês conhecem essas empresas, né? Não vou falar nada. À noite, ele trabalhava como consultor não remunerado do candidato socialista François Hollande, escrevendo a plataforma econômica do futuro presidente, prometendo eliminar o déficit até 2017. Ih, rapaz! O Haddad não trabalhou no Rothschild, né? Mas você vê, ó. De dia, tá com os Rothschild. De noite, tá montando o plano. O plano chega pronto. Aí você se pergunta, né? Quem que governa os países? Quem que governa? Quem que monta? O Haddad esses dias estava na reunião com a Febraban, outros banqueiros, aquele que o Ciro Nogueira gosta. Aí o Haddad sai de lá com um grande apoio. Dias depois, o Haddad aparece anunciando um corte de gasto só em cima do pobre. Para eliminar o déficit, né? Rapaz, eu já vi isso no Brasil. A história de Macron e sua proximidade com Hollande explicam sua nomeação para o gabinete ontem como ministro da Economia e da Indústria. A história do Haddad com Lula explica porque o Haddad foi indicado para ser ministro da Economia. Eles também mostram sua distância dos membros da base do Partido Socialista de Hollande e suas visões concorrentes do futuro econômico da França. Sim, o Haddad tem uma visão onde as pessoas na esquerda, mais à esquerda, que se classificam como comunistas, chamam o Haddad de neoliberal e de um traidor que deveria ser expurgado do PT. Mas o Lula não demite, como o caso do Macron lá com Hollande. Este jovem é a surpresa de Hollande para apagar Montebourg e proteger a ortodoxia econômica. Olha o ortodoxo! Olha os ortodoxos! Já sabe que ele é do bem. É ortodoxo, é do bem. É assim que a Globo nos ensinou. Gente, não precisa ser um especialista em política. Você vai vendo como a imprensa usa termos muito específicos. O Macron é um ortodoxo, tá? E o que é que isso significa, meu Deus do céu? Tem tantas escolas econômicas. Não dá para você classificar as pessoas em apenas ortodoxo e heterodoxo. Ortodoxo é o selinho do amor. Falar, ó, esse é do bem. Aceite o Macron, é tipo Haddad. Ex-parceiro da Rothschild, tem um histórico de fazer acordos no governo. Nomeado conselheiro econômico, chefe do presidente depois que Hollande derrotou Sarkozy, ele estava presente em todas as principais transações corporativas envolvendo o Estado francês. Tipo Haddad também, né? Quando o governo decide emitir os títulos da dívida, SG, decide vender umas coisinhas, né? Editar umas MP bacana. Quando Hollande estava negociando o destino dos negócios de energia da Alstom SA com o CEO da General Electric, Macron estava lhe escrevendo notas e oferecendo conselhos. Na hora de vender o país, lá estava o Macron. E o Macron era a favor de vender a França. Vende a França. Ele tentou moderação do governo quando Montebourg solicitou que o Estado francês assumisse o controle da siderúrgica Florange e da ArcelorMittal. E foi fundamental nas negociações que levaram à venda do negócio de unidades móveis SFR da Vivendi, disse a pessoa. Ou seja, o Macron é o entreguista. Ele entrega tudo e acaba comprando as multinacionais e os bancos. Gilles Moeck, economista-chefe para a Europa do Deutsche Bank, elogiou Macron como o engenheiro das reformas do lado da oferta, enquanto Apolline Menu, e Fabrice Montagny, do Barclays,
Disseram que ele foi o principal arquiteto das importantes reformas aprovadas nos 2 anos de mandato de Hollande. Então, os banqueiros acreditam a Macron a ortodoxia do governo socialista, tipo Haddad, e a relação com Lauro Jardim. Alguns dos cerca de 100 legisladores socialistas que se opõem às políticas econômicas do seu próprio governo têm uma percepção semelhante, o que os faz lamentar a nomeação, assim como Haddad. Substituir Montebourg por Macron, o liberal, é uma provocação ridícula, disse o deputado socialista na entrevista. Isso não impediu que Macron fracassasse em sua primeira tentativa de obter um mandato local em sua região natal de Somme, no norte da França. A estrada é longa, disse Attali. Ele quer ser eleito. Um dia, ele será candidato presidencial. E acabou sendo depois, né? Como conselheiro presidencial, Macron tinha vários celulares para manter contato com seus contatos. Foi sua agenda de endereços que o levou ao setor bancário e o manteve informado em seu escritório no último andar do Élysée. Aí depois você não entende por que a França está como ela está. Aí depois você não entende por que a França empurra tanto uma agenda globalista em outros países, tipo o Brasil. Será que o Macron ele está a serviço da França? Ou será que ele está a serviço de algum grupo? O Macron não me parece um cara preocupado com a França. Olhando de fora, assim como o Haddad não está preocupado com o Brasil. Aí eu vendo isso aqui, eu já achei bem interessante, né? São fatos que saíram na imprensa e que no debate público não aparece. E eu acho que isso aqui também mostra como às vezes a gente chega assim, o Macron é comunista. Comunista? Acho que não. O Macron serve aos bancos. O Macron é um liberal. Assim como no Brasil. E você vai vendo os movimentos, né, muito similares. E aí eu já tava aí eu falei, rapaz... E aí talvez esse ponto aqui agora tenha aparecido na minha cabeça hoje por causa de uma conversa que eu tive com uma amiga esses dias. Meu amigo, vocês lembram que nos últimos dias a gente comentou sobre a questão do TCU, a Oi, a V.tal, a empresa, né, o acordo, né, uma transferência de ativos para a União, um negócio muito engraçado que aconteceu. A gente falou do Mickey Mouse, né, o Bruno Bianco, tipo o Macron, né? Trabalhar na Geo foi pro BTG. Engraçado as coisas. A gente falou sobre isso, aí a gente tá discutindo sobre a privatização das telecomunicações com um amigo, e tem até assunto novo para comentar sobre esse assunto, a gente não vai falar hoje. E ele falou, pô, devia dar uma olhada nisso daí. E eu tava falando com ele, o problema é que falta o termo. Procurar como? Porque se eu chegar e colocar privatização na Biblioteca Nacional, vai ter 1001 coisas. Você tem que ter o termo e o modificador, tipo privatização e a segunda palavra, a palavra-chave. Talvez a atuação de um agente específico. Tipo, quando botei Fundação Ford com FHC, brilhou. Brilhou. Aí você vai vendo, você começa a achar as matérias, tem que ser os dois termos. E aí, eu olhei para a situação e falei, pô, o Macron liberal foi o responsável por vender a França. Tá, ele é um privatizador, então. Ele vendeu tudo, a gente tá discutindo privatização. Aí eu pensei com meus botões, né? Eu pensei duas coisas. Primeiro, candidato mais Rothschild. Aí eu fui na Biblioteca Nacional, achei umas coisas interessantes, mas que requer mais estudo antes de comentar. Envolve ali o período da Revolução de 30, a saída do Júlio Prestes, um empréstimo que São Paulo pegou. E eu botei depois Rothschild mais privatização. E não é que quando eu coloquei Rothschild mais privatização, o primeiro que eu abri já achei uma coisa engraçada, eu falei, rapaz, não é possível, não me diz. Que coincidência, né? O Brasil é o país das coincidências. E vamos começar a falar sobre isso. 1º de março de 1991. Quando eu vi essa nota aqui, eu falei, Hélio Fernandes, essa nota é boa. Conheço o Hélio Fernandes. Os textos desse cara são bons. É dedo no olho. Escreve na Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. E nessa de Paulista aparece também o senhor José Serra, que dizia que era de extrema esquerda e acabou sócio Delfim Neto e diretor da Planibank, de Abílio Diniz, Bardella, Emílio de Moraes. Eu falei, esses nomes é bem conhecido, né? O Serra, Abílio Diniz, Emílio de Moraes. Como é que gosta de fazer o L? Aí diz, pelas circunstâncias que estão orientando a candidatura a José Serra, ela é chamada de Operação Queijo Português. Hahaha. Ele não será ministro, mas o obra da operação será perfeito. A ida de Serra para o Ministério da Economia como comodiano
no lugar de destaque, abria caminho para que as multinacionais que querem avançar na chamada privatização. O grupo Rothschild viria logo, como sempre, sem dinheiro. Eu falei, mano, já mandou essa? A privatização Rothschild? Aí eu comecei a ler os jornais, comecei a ler. Aí eu falei, quem é esse Modiano? Ó o Modiano aqui, ó. Ó o Modiano aqui. Modiano fica satisfeito com interesse por privatizações. Um dia antes de eu nascer, 30 de janeiro de 91. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e da Comissão Nacional para a Privatização, Eduardo Modiano, encerrou a sua visita a Londres no final da tarde de ontem. No início da noite, estava previsto seu embarque para Bonn, na Alemanha. Modiano disse estar satisfeito com o interesse dos bancos e instituições financeiras britânicas pelo programa de privatizações do governo. Ele ressaltou especialmente as informações que recebeu do grupo Rothschild, de que já teria compradores para 2 das empresas a serem colocadas à venda, a Selma e a Companhia Siderúrgica Tubarão. Nem estava à venda, os Rothschild já tinha comprador. Falei, eita, poxa, assim que é bom, viu? Modiano consegue comprador para estatal na Inglaterra. Saiu no Tribuna da Imprensa. No mesmo dia, ele se disse satisfeito com o interesse dos bancos e instituições financeiras britânicas pelo programa de privatizações do governo Fernando Collor de Mello e ressaltou especialmente as informações que recebeu do grupo Rothschild de quem já teria compradores para 2 empresas a serem compostas à venda, a Selma e a Companhia Siderúrgica Tubarão. Estiveram com ele, e a gente vai voltar a falar de um nome, com ele antes e depois da palestra. Engraçado, o cara vai para uma palestra, e antes da palestra e depois da palestra, né? Então, algumas pessoas com contato privilegiado, 2 diretores do grupo Rothschild, um deles, Charles Alexander. Grava esse nome que daqui a um tempo a gente vai voltar a falar do seu Charles. Vamos voltar a falar do seu Charles lá na frente. Mas vamos voltar no tempo. 6 de fevereiro de 91. Hélio Fernandes. Depois desse segundo confisco, desse segundo sequestro, desse segundo escândalo, já estão a caminho mais 2. As chamadas privatizações que só beneficiarão as multinacionais. A venda de empresas brasileiras altamente necessárias, diria mesmo imprescindíveis ao nosso crescimento e que serão entregues a multinacionais. Serão entregues como? Através do mecanismo da conversão da dívida externa, pelo seu valor de face e não de mercado. Naturalmente, o senhor Roberto Marinho também estará nessa jogada da conversão da dívida, pois Robertinho, reconheçamos, nos últimos 15 meses do governício Sarney, o doutor Roberto lutou bravamente para que tudo, até importação e exportação, passasse pelo mecanismo da conversão da dívida. Seria a tacada do século. Não conseguiu. Agora que tudo será feito, não é justo que o empresário fique de fora. Será que no Brasil hoje tem alguns jornalistas que escrevam na grande imprensa que tem coragem de citar a Globo enquanto veículo de imprensa? Eu não vou nem citar o nome do Marinho. O Hélio Fernandes era brabo. Aí ele continua na nota. Agora vejam o surrealismo brasileiro. O elegante senhor Eduardo Modiano esteve em Londres com elementos do poderoso grupo Rothschild. Disseram a ele com total tranquilidade: teremos o maior interesse em investir no Brasil através do mecanismo da conversão da dívida. E esse era um assunto que estava na pauta. Não só a questão econômica de vender ativos, mas também na troca em floresta, como foi discutido na Rio 92. É o tempo todo. E olha como a tal dívida. A gente está hoje discutindo o que no governo Lula? A dívida, o déficit. Por que a Haddad está apresentando um corte contra o pobre? Para pagar a dívida, para pagar o déficit. E nunca nunca resolve e só aumenta a dívida. E quanto mais a dívida aumenta, mais o mercado pede por mais entregas, mais isso, mais corte de gastos. E cada vez mais a população só faz sofrer. É um ciclo vicioso que se instaurou no Brasil. E o nosso objetivo principal no momento se dirige para as siderúrgicas,
Estamos interessadíssimos em Volta Redonda e na sua siderúrgica, mesmo estando ela com 50 anos. Como se vê, sabem tudo. Chamam a siderúrgica de Volta Redonda. Agora vejam, esta coisa assombrosa, toda a dívida externa brasileira nasceu em 1823, precisamente, com o Grupo Rothschild. Sim, para pagar pela independência. Eu fiquei pensando, né? Poxa, 1991... Se tinha internet no Brasil, era um negócio extremamente restrito e não tinha Google. Não tinha Google. Você vê que a gente tinha jornalista como Hélio Fernandes. Não sei se ele tá vivo, acho que mais não. O cara não só estava relatando problemas sérios que hoje nenhum jornalista comenta. O jornalista se levanta contra o mercado, contra as forças globais. E o cara ainda tinha uma percepção histórica. Isso aqui eu vim conhecer deve ter um tempo atrás porque tem Google, né? Tem Google, tem Biblioteca Nacional, que é a atuação do Rothschild no Brasil, que temos um dossiê sobre isso. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo, porque você vai entender muito melhor o vídeo de hoje. Bota lá, dossiê Rothschild aqui no canal, o que você acha. Aí, continuando. 11 de abril de 91. É o mesmo papo. Quando eu li essa, eu dei risada sozinho. E falava, não é possível. E me dava uma mistura de felicidade por achar essa matéria misturada com desespero. De ver que as coisas não mudam. A nota começa falando que uma delegação brasileira foi para Londres para falar do Brasil, para entregar o Brasil, né, de joelhos. Aí lá para tanto, né, acordo vai trazer mais investimento. É a tempo, não, fechamos o acordo que vai trazer não sei quantos bi, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo outro. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ninguém lembra dessas visitas e a vida do povo não melhora. Eu tô cada vez agora mais cético. Eu não quero mais saber o que trouxemos uma coisa. Não, eu não quero saber, irmão. Eu quero saber o quê? O que é que tá saindo do papel? Me conta o que é que vai sair do papel. Não, porque vai ter investimentos de tanto. Não, não quero saber, irmão. Eu quero assim, me fala o investimento. Me fala assim. Eu agora só acredito em político que chegar pra mim e falar assim, ó. O grupo X vai investir X dinheiro em tal localidade para construir tal coisa e a previsão da obra começar no dia tal. Aí eu começo a botar fé. Mas vem com esse papinho de, não, voltamos da viagem, falamos com os investidores, o Brasil se mostra um bom lugar, um bom ambiente de negócios. Não, para de mentir pro povo, bando de esperto. Ainda sobre a imagem do Brasil no exterior, o embaixador lembrou que o governo foi incisivo na busca de uma solução para os problemas relativos à preservação do meio ambiente e à demarcação das terras indígenas. 33 anos atrás! Para de ser enganado, gente! Eles estão mentindo para vocês, tem 33 anos! A mesma ladainha. Ah, porque agora o Brasil vai ser melhor visto lá fora e a imagem que o Brasil tem no exterior vai ajudar a economia, vai trazer... Mentira! É tudo mentira. É um grande teatro para te enganar. Eles só precisam ter o problema para repetir esse problema dia sim, dia também e você ficar em casa sedado, sem reclamar. Enquanto você é explorado, enquanto é uma colônia. Esse país é uma colônia. Eles estão levando tudo, é uma colônia. Não é nem um brasileiro que está levando. São forças internacionais. Obviamente com apoio nacional. E tem muita gente também no Brasil ganhando. É uma colônia. Logo após a palestra de Flecha de Lima, o seminário Presidente Fernando Collor, 1 ano de cargo, prosseguiu com a palestra do advogado paulista Pinheiro Neto sobre o tema privatização e suas consequências. A gente comentou mês passado do Pinheiro Neto. Eu esqueci de colocar aqui na sequência do vídeo. Pera aí, deixa eu dar pause. A gente comentou mês passado. O Brasil não está mais no radar, diz o chefe do Pinheiro Neto, o maior e mais tradicional escritório de advocacia. No centro das grandes transações do Brasil corporativo, frequentemente assessorando multinacionais que investem. Investe uma porcaria, rapaz. Tá levando tudo a preço de banana. Preço de banana. Preço de banana. O Brasil não está mais... Não tá mais uma porcaria que não tá. Coloca aí os ativos brasileiros a preço de banana para vender como sempre. Vê se não aparece povo para comprar.
piada. Isso aqui é uma piada. É uma piada de muito mau gosto. Pinheiro Neto, Pinheiro Neto, Pinheiro Neto, Pinheiro Neto. Ah, Pinheiro Neto. Aí tava falando sobre privatização e suas consequências. Seguido de uma conferência do professor Frank Coulson da Universidade de Southampton. Os trabalhos foram encerrados com posicionamento de 3 executivos do meio empresarial britânico. Ian, um nome difícil, diretor regional para a América Latina da empresa ICI, e o Charles Alexander. Olha ele, a gente vai falar dele de novo. Esse Charles Alexander é barril, como diz lá em feira, dos Rothschild. Lá tava ele, na reunião que estão cobrando no Brasil da questão ambiental. Aí, essa daqui que foi o tapa na cara. Eu falei, não, peraí, pô. Não. Porque essa daqui é meio que consenso. No Brasil, graças a Deus, tem algumas coisas que ainda são consenso. E um consenso é que a Vale, essa daí foi lesa pátria. O que fizeram com a Vale do Rio Doce foi lesa pátria. Os vídeos do Enéa mesmo são claros. Eu acho que não tem um brasileiro de esquerda e direita que concorda com o que foi feito com a Vale. Se fala muito do papel do Soros, comprando a Vale. Mas não se fala do papel do Rothschild. Eu não sabia. BNDES assina contrato com empresas que vão avaliar a Vale do Rio Doce. Sabe quem foi que colocou o preço de quanto a Vale valia? Quem foi que fez a avaliação? Sabe o corretor de tua casa? Tu vai vender tua casa, vem um corretor e falar, tua casa vale X? Um dos grupos foi o Rothschild. Junto com a Merrill Lynch, KPMG, tantos outros que estavam na época. KGM, na verdade. 17 de janeiro de 96. Quando isso rolou, Justiça recebe 60 ações contra a venda da Vale. Começou a batalha jurídica contra a privatização da Vale do Rio Doce. Nelas são citados Fernando Henrique Cardoso. Também são citados todos os representantes do consórcio responsável pela avaliação econômico-financeira da Vale. Não só o preço dela, mas vai falar, não, olha só, ela tá ruim das pernas. Ela não tá boa. Ah, não, a KPMG tá lá também. Tô maluco, não. Tô maluco, não. Quem tava lá no meio, ó. Projeto da consultoria financeira. Essa projeto eu já li ela em algum lugar, viu? Agora, lendo aqui de novo, esse grupo foi em parceria com o Grupo Internacional, certeza. A Merrill Lynch, P.C. Ferner Smith Incorporated, Rothschild, Banco Bradesco, KPMG, Pitt, Martwick, Banco Grafos e Engevix. 17 de abril de 97. Essa é a galera que ia botar preço. Pra explicar, não, gente, essa empresa não vale muito não, porque a gente fez aqui, a gente olhou as planilhas. E aí a planilha diz que a Vale vale pouco. Vende pro Soros baratinho. Aí eu vi esse nome ali, Engevix. Eu falei, eu já vi a Engevix em algum lugar. Eu já vi esse Engevix em algum lugar. E eu realmente tinha visto. Minha memória não falhou. Você vê aqui, ó. Reinaldo Azevedo, em 2016. Ministério Público pede condenação de Dirceu, Vacari e executivos da Engevix. Óbvio que isso não fala pelo CNPJ, né? Fala sobre... Eu já tinha visto o nome da Engevix em algum lugar. Eles são acusados de crime de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro no âmbito da esquema aprovado pela Lava Jato. E obviamente foi provado que era tudo maldade, tudo mentira. Isso aqui é uma clara perseguição, né? Estado Democrático de Direito foi violado. Dirceu é santo, Vacari é santo e com certeza o executivo, todo mundo aqui é santo. Eu só tô mostrando aqui que eu lembro que eu vi o nome em algum lugar. Brasil, cíclico. E o povo não acorda. O povo segue dormindo. Aí eu continuei dando uma olhada. E lá vem de novo o Hélio Fernandes. Aqui a conta dele tinha remodelado. Na edição do final de semana de 8 e 9 de março de 97, o Hélio Fernandes escrevia a nota que a manchete ficou pequenininha, porque elas são 3 grandes colunas. Aí eu, para poder ler no vídeo, eu diminuí, botei ela em cima. O colonialismo de antigamente, antes da grande confusão, agora se chama globalização, privatização, doação. Olha os nomes. Veja os padrões. Sinta a minha dor. Além dos empresários chapa brancas, pelegos de luxo da Fiesp. Conhece a Fiesp? Do Josué Gomes, o sobrinho de consideração do Lula, filho do ex-vice-presidente do Lula, o José de Alencar. Febraban, que tava com a Haddad. A Firjan. Firjan que a gente comentou esses dias. No dossiê do Bacen, dossiê histórico, que o Haddad recebeu um prêmio na Firjan e que quem também recebeu um prêmio na Firjan foi o Paul Volcker, e subiu o juro americano do FED lá para 20%,
quebrando os países em desenvolvimento. CNI, alguns dos empresários modernos dispostos a colaborar com o FHC na modernização do Estado brasileiro são Ronaldo César Coelho, ex-deputado, ex-amigo de Collor, ex-secretário da Indústria e Comércio. Márcio Fortes, deputado, ex-amigo de Collor, secretário da Indústria e Comércio do Rio. José Júlio Sena. Aí, olha os padrões agora. Ex-diretor do Banco Central e Banco Grafos. Banco Grafos. Pedro Bodin, ex-Banco Central. José Luiz Miranda, ex-Banco Central. Castelo Branco, ex-Banco Central. Cláudia Haddad, ex-Banco Central, também Banco Garantia. Carlos Langoni, ex-Banco Central e também Grupo Rothschild. Eduardo Modiano, ex-BNDES, Banco Itamaraty. Wilson Fritz, ex-subsecretário de Economia do Banco Clearwater Benson. E Daniel Dantas. Daniel Dantas, amigo da SEMI, dono do Banco Opportunity, que agora com a Equatorial comprou a Sabesp. Meu Deus do céu. Comprou junto com a BlackRock. Não me pede para defender a venda da Sabesp. Não me pede. E não me chama. E não vai me falar que eu tô. Sei que. As minhas críticas são muito bem fundamentadas em muito material. André Lara Rezende, ex-Banco Central e Matrix. E o MMM. Marcílio Marques Moreira, da Silva, já falou dele. Um dossiê sobre o Enéas, que também falou do Eike Batista. Esse rapaz aí, esse aí não é qualquer um não, viu? Ex-carregador de pasta de Santiago Dantas e Walter Moreira Salles, ex-ministro ético de Collor, atual abridor de portas da Merrill Lynch, desempenhando o papel de lobista para a privatização doação da Vale do Rio Doce. Vocês perceberam que o nome ex-Banco Central, ele aparece com uma frequência assim muito grande no dia a dia? Ainda depois me falar, não, autonomia do Banco Central. Autonomia do quê? Do quê? Porque já sendo dependente do governo, o Banco Central já estava assim. Imagina agora que é autônomo. É autônomo, não é super autônomo o Banco Central. É independentão. Nossa Senhora. São esses espertalhões pretensiosos, alguns corruptos ou outros incompetentes, quase todos, que se propõem a colaborar com o FHC na reforma do Estado brasileiro. Todos eles se fizeram ou enriqueceram, direta ou indiretamente, em funções de cargos públicos, vendendo ou intermediando favores e informações de Estado. Não vou nem citar o nome que vem na minha cabeça. Pessoas do mundo de hoje. Quando o Brasil for um país sério, todos deverão ser processados e presos por formação de quadrilha, peculato e outra traição. O público brasileiro assiste ao saque de seu patrimônio pacificamente porque foi submetido a uma intensa lavagem cerebral feita pelas televisões e jornais mais vendidos. Com dinheiro público dos governos Collor, Fernando Henrique, o primeiro foi empichado e o segundo, algum dia a população compreenderá o que lhe foi feito. E aí será difícil acalmar a onda de indignação, julgamento sumário e condenações de todos os espertalhões traidores, dos informantes que trabalham para eles. Esse dia chegou, porque já está assim. As pessoas não suportam mais o establishment. É o que se chama de direita no Brasil. Não tem um movimento. A direita não tem pauta. Ela só sabe do que ela não quer e o que ela não gosta. Ela não gosta dessa turma. Se você explica quem é, né? Se você é amigo do FHC, não. Alguns desses informantes, economistas, advogados, engenheiros, etc., têm até duplo emprego. Um na estatal, que estão traindo, a Vale, Rede Ferroviária, Petrobras, Furnas, e outros no escritório de consultoria que faz o serviço sujo de encontrar rabulices casuísticas para justificar a doação do patrimônio público. É ou não é caso de traição à pátria? Enquanto o mundo inteiro ora para Atlanta e para as Olimpíadas, o Brasil se preocupa com a Olimpíada da roubalheira, do assalto, da privatização, doação sem dinheiro, a Olimpíada da impunidade. E, olha agora, esse exemplo de privatização veio da Inglaterra, inventado por Dona Thatcher. Ela privatizou apenas 17% das estatais, assim mesmo perdeu o poder e a carreira. E os conservadores em maio perderão o governo para os trabalhistas. Precisamos repetir esse exemplo e varrer esses neoliberais do poder. O que aconteceu agora? Agora, essa semana, os conservadores perderam. Economia maluca. O cara que tava lá
conservador, aquele Rishi Sunak, não tem nada. Nada. Só pintaram ele de conservador. Assim como o Boris Johnson também era outro... Meu Deus do céu. Aí eu te pergunto, tu escuta aí, eu tenho certeza, vários canais de... Não, a Margaret Thatcher, o Reagan. O que foi que tu já estudou sobre essa mulher pra tu estar defendendo ela? O que vai pra frente do espelho e recita pra si mesmo o que tu sabe da vida de Margaret Thatcher. A direita às vezes defende umas coisas que eu fico assim de cara sem entender. Hoje eu tô cada vez mais cético. Já falei, só acredito na tia do Zap. Se a tia do Zap falar, olha, comeu manga e bebeu leite, dá ruim, não como mais manga com leite. Nem que eu gosto, não gosto de manga com leite, mas só exemplo, porque diziam que fazia mal, eu nunca botei muita fé. Mas eu prefiro acreditar na crendice da tia do Zap do que acreditar nesses dogmas que colocam. Não acredito, é assim, não. Aí, por coincidência, eu não fui atrás da Margaret Thatcher, não. Eu só fui usando os dois termos. Privatização, Rothschild. Aí vamos voltar um tempo. Falamos do Collor, do lado do Modiano, que aconteceu na era lá, indo para Londres, entreguista, Agenda Verde. Falamos do FHC. 86 é o período Sarney. Mas no período Sarney, o Jornal do Comércio está falando sobre a Margaret Thatcher. British Gas vende ações. A mais recente instituição privatizada pelo governo conservador da Margaret Thatcher, né, British Gas, o banqueiro Rothschild, fizeram um apelo às grandes instituições para que garantissem o êxito do projeto de privatização do governo. Olha quem apoiava a Margaret Thatcher. E vocês querem me falar que é conservadora? Gente, traz pro dia atual, 2024, quantas pessoas, em tese, estão na direita? E na rede social você não vê algumas movimentações estranhas que você aponta o dedo e falou: esse cara aí tá seguindo a Agenda 2030, viu? Esse cara aí tá seguindo a agenda globalista, rapaz. E o povo tá esperto. O povo tá esperto. A Margaret Thatcher, pra mim, engabelaram da mesma forma. 21 de agosto de 87, Inglaterra começa a vender a BP. Aí depois, por isso que eles vendem a Petrobras também, né? Resta saber quem que vai comprar. Os preparativos para a maior privatização já tentada pelo governo foram lançados ontem com a abertura do escritório de informação sobre ações da British Petroleum. Anthony Alt, diretor da MN Rothschild, a empresa que assessora o governo na emissão de ações. Quem assessorou o governo na venda da BP foi os Rothschild. Aí depois ele entende por que a Europa está de joelhos. Depois, aí você se pergunta, mas por que o movimento globalista cresce tanto? Entendeu? Entendeu agora, né? Mas... Por isso que os globalistas estão vencendo. Por isso. Uma coisa que eu já tinha interiorado há muito tempo e já repeti, e a primeira vez que eu ouvi essa análise foi do Flávio Morgenstern. Quando acho que ele fez tipo uma masterclass, meio que anunciando que ele iria vender lá um negócio lá do primeiro GG mundial, a primeira GG mundial. E quando você olha historicamente, você vê todo mundo fala reis, princesas, né? Tá aí no imaginário popular. Os reis, os estados monárquicos, sei lá, onde é que acaba? Onde é o marco do fim das monarquias? É na primeira GG mundial. É a primeira. Até então tava lá, tava funcionando, etc. Aí veio um grande conflito, confusão. E o que tinha sobrado, depois da segunda foi pro saco. Sobrou um ou outro. Você vê que a derrocada das monarquias tem total ligação com o fortalecimento do globalismo. Como é que você vai conseguir implementar um globalismo quando um país meio que tem dono? Faz sentido isso? Óbvio que ainda tem. A rainha lá da Inglaterra, né? Você vê que no final do dia também essa turma tá avançando a agenda porque muitas vezes a agenda sai das mãos deles. Aí vamos vir falar de Brasil. No dossiê que a gente fez sobre o Banco Central, no mês passado, dossiê histórico, eu falava, gente, foi nesse dossiê, acho que foi nesse dossiê que eu falei sobre isso, foram os assuntos. Se não foi um vídeo que eu falei lá, uma economista esquerda meu, eu falei, a gente tem que começar a olhar as coisas com certa complexidade. Acha assim, o plano cruzado deu ruim porque, sei lá, é de esquerda. Pô, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim. E no dossiê do Banco Central a gente fala sobre o plano real, sobre a componente política do Banco Real, sobre o Paul Volcker.
E colocando, cara, é um pouco mais complexa as coisas no Brasil. Não faço julgamento tão simples sobre elas. Essa nota aqui, só para mim, ela só prova, não que eu tô certo, que eu tô errado, mas que é muito mais complexo a discussão do que a gente pensa. 4 de julho de 87, Novo Cruzado foi submetido ao FMI. Teve que apresentar o FMI para mudar a moeda, fazer isso, fazer aquilo outro. As expectativas criadas no empresariado internacional foram manifestadas por... Olha quem? O cara que no governo Collor foram atrás. Charles Alexander, diretor do Rothschild. Lembra que a gente falou lá atrás? A gente falou desse cara em 91. No ano de 91 estávamos falando dele. Olha ele aqui também, já em 87. Rapaz. Em recente conferência em Londres sobre a transferência da dívida externa dos países latino-americanos e empresas estatais, assinalando que o futuro do Brasil será capitalista, ocidental e democrático. Alexander manifestou a esperança de que no futuro as multinacionais possam repatriar dividendos do Brasil. A Latin American Market, que é uma revista inglesa, não sei se ainda existe, assinala que o presidente José Sarney detectou indícios de uma Assembleia Constituinte extremamente conservadora como prova de que o país está cansado do nacionalismo. Se você pega os jornais antigos, eles não tratam os políticos em esquerda e direita, não tratam. Os partidos significavam uma coisa, é PCBista, é MDBista, é da MDB, é da UDN, ele falava do UDNista, é da Arena. O partido falava, do PFL. E existia sempre a Frente Nacionalista, isso desde os anos 60. Então era uma discussão que no Brasil ainda tinha, só veio voltar com Bolsonaro. O sentimento patriótico, que é o que a gente chama de patriotismo. Citando o presidente Sarney, acredita que os empresários se conscientizaram de que os investimentos estrangeiros só chegarão ao país se for adotada uma estratégia similar à das nações do Sudeste Asiático como caminho para o desenvolvimento. Citando o presidente Sarney, ao manifestar a necessidade de abrir a economia brasileira aos investimentos estrangeiros, a publicação afirma que deverá ser estabelecida no Brasil a liberdade para a instalação de fábricas de qualquer natureza no país. E, ao passar dos anos, gente, tudo isso aí foi feito. Tudo isso aí foi feito. Aí vem os liberais. Mas a liberação não foi feita do jeito que o Adam Smith iniciou. Distorceram o Adam Smith, distorceram isso, distorceram aquilo outro. Sempre tem um mas para falar que o liberalismo não foi verdadeiramente aplicado. Perdi a paciência com vocês, cara. Na boa. De coração, velho. Não. Tá aqui, ó. Tá aqui. O Brasil, falando do Brasil, não é porque o Brasil é um país comunista. O Brasil é um país liberal. O Brasil é um país liberal. Sempre foi assim. Como é essa relação? O empresariado, que também está no poder público, trabalhando com bancos, trazendo investimento internacional e sempre vendendo ativos. Estado mínimo na veia. Não é que eu sou a favor de Estado máximo. Eu sou a favor do Estado suficiente. Roubei do Enéas essa frase, né? O Enéas falava isso. Também que ele precisa ter, cara. Agora entregar assim de mão beijada. 7 de agosto de 87. Nova lista de privatização. A nova investida do governo Sarney no sentido de redução de sua presença na economia deverá redundar hoje na divulgação da aguardada lista de empresas estatais a serem privatizadas nos próximos anos. Ontem, pela manhã, a verdade do encontro foi o jovem empresário britânico Anthony Fry, diretor do Banco Rothschild. Acho que você já está meio convencido, né? O processo de privatização no Brasil, ele não é apenas uma agenda que saiu da cabeça do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, não. Não. A turma não é tão esperta para fazer essa maldade sozinha. 7 de outubro de 87, Brasil ainda é um bom mercado. Depois do Sarney fechar, não, a gente vai emplacar a agenda econômica que vocês querem. Durante 4 horas, executivos financeiros ingleses se reuniram com empresários brasileiros na Associação Comercial do Rio de Janeiro, debater temas como privatização, mercados futuros, commodities e clima para investimentos estrangeiros no Brasil. Miranda se referia à palestra em que o C. Alexander, olha, de novo Alexander, né, diretor da Rothschild, retratou o Brasil como um país com condições muito promissoras para os investimentos estrangeiros em sua trajetória histórica e que deverá sim permanecer no futuro, apesar da Constituinte.
das restrições ao capital externo, é possível que o Brasil escolha os caminhos e modelos promissores, disse Alexander. Acentuou que os investidores britânicos veem com bom retorno aplicações em segmentos voltados para o consumo interno, em minério ou indústrias de exportação, acrescentando que essa preferência recai principalmente em investimentos diretos através da conversão. Aí, 2 anos depois, fé total. Apesar da crise e da instabilidade política, o grupo inglês Rothschild parece estar acreditando mais do que nunca no Brasil. Tanto é assim que decidiu investir pesado no programa de privatização. Meu Deus do céu, né? Que o Brasil vai superar as dificuldades. Vai! Aí, se hoje tem o leitor da Folha de São Paulo, em 2 de novembro de 89, nós temos o leitor do Jornal do Brasil. Um senhor chamado Godofredo Maciel Filho. Ele mandou uma carta. A carta dele é assim, desconfiança. Com ceticismo e desconfiança, que lemos na coluna Zósimo, de 24 de outubro de 89, a notícia de que o grupo Rothschild, com fé na recuperação brasileira, teria decidido investir no programa de privatização. A partir de 1894, quando realizamos a segunda operação do empréstimo de nossa independência no valor de 2 milhões de libras esterlinas, através de um contrato escorchante, ficou patente o tipo de confiança e de fé que o grupo Rothschild acreditava aos recursos do Império. Em 1921, quando o Estado de São Paulo penhorou a taxa de exportação do café aos famosos barões por 2 milhões de libras esterlinas, aí explica lá, né? Eles retificaram plenamente a fé que depositavam no Brasil. Destarte é fácil concluir porque sempre fomos ótimos fregueses para os Rothschilds. Daí o entusiasmo que demonstraram agora diante da nova possibilidade de outra sangria do sofrido e abandonado povo brasileiro. O leitor do Jornal do Brasil sabia que ia dar errado, em 89. E deu. E indo para os nossos finalmente, mas não tem muita coisa. Deixa eu só dar uma pausa aqui, peraí. Aí, o ano era 2010. Lula participa da cerimônia de abertura da oferta de ações da Petrobras. Lulinha participa hoje da cerimônia de abertura da oferta pública de ações da Petrobras. É o momento mais auspicioso do capitalismo mundial. A joia da coroa brasileira sendo entregue mais um pouquinho. Aí, vamos sair dessa nota. A gente comentar de uma matéria que comentamos recentemente, semana passada, quando falávamos do Roberto Campos Neto, que muita gente tem algum tipo de apreço, e eu não entendo por quê. Porque algum grupo internacional falou que o Roberto Campos Neto é bom. Boa sorte. Pega e leva para casa. Essa nota a gente comentou, ela é de 2022, governo Bolsonaro. E eu falava para vocês que hoje eu consigo entender o que algumas pessoas me falavam durante o governo Bolsonaro, das dificuldades internas, a quantidade de coisas que Bolsonaro queria tirar do papel e às vezes não conseguia por falta de apoio dentro do próprio governo. E que muitas vezes a gente olhava para as coisas, sabe, achando que é só a ala ideológica contra a outra ala, sendo que tem várias alas. A gente com essa mania de ver o mundo de forma binária, forma simplista, quando as coisas são mais complexas. Eu quero reler essa matéria com vocês diante do que a gente acabou de falar. Venda de empresas, atuação de grupos internacionais, o Lula celebrando Petrobras no ápice do capitalismo na Bolsa de Nova York. Vamos ver se Bolsonaro estava na frente do tempo ou não. O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra a Petrobras na sua tradicional live de quinta. E para quem não viu as críticas, ele achou por bem reafirmá-las por escrito. Na manhã dessa sexta, o perfil do presidente fez um resumo de tudo que ele disse, enfatizando inclusive os termos absurdo, abusivo, usados para criticar o lucro da petroleira. Os ataques à estatal ocorrem menos de 2 meses depois da companhia ter trocado de presidente após duras críticas do presidente à política de preços adotada. Nas críticas, Bolsonaro cita o papel social das empresas estatais e sociedades de economia mista previstas na Constituição e até mesmo citando uma pesquisa, sem dizer qual, afirmando que 70% das pessoas são favoráveis que o governo interfira na Petrobras, porque é economia mista, o governo vai interferir mesmo para manter gasolina barata. E aí,
em quase 4 anos de mandato, a companhia já trocou de presidente por 2 vezes e as ameaças de Bolsonaro vão contra a agenda liberal que o elegeu em 2018 e até mesmo contra sua eventual retórica de privatização da economia. Aspas para Bolsonaro na live. A Petrobras não é uma estatal, é uma economia mista. Eu sei que deve satisfação a acionistas, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de fundo de pensão dos Estados Unidos. É o momento mais auspicioso do capitalismo mundial, diz o Nine, quando a Petrobras faz a abertura das ações na Bolsa de Nova York. E esse foi o tweet que Bolsonaro fez no dia seguinte, para reforçar. O presidente faz um apelo para que a Petrobras não implemente um novo reajuste nos preços dos derivados e classificou como abusivo, né, o lucro da empresa. Tá ali, ó, Bolsonaro. Bolsonaro comentou a sua opinião, 70%, papapá. O presidente descartou a intervenção na empresa, mas chamou de crime o lucro da Petrobras chegar a 40 bilhões em um período da crise como atual. Por que tem que lucrar tanto? Lucra 20 e deixa o povo ter um combustível mais barato. Meu amigo, a Petrobras é uma empresa com responsabilidade social. Esse papinho aí, eu podia... Não, irmão. Não. Gente, vem cá. Vocês preferem que a Petrobras lucre 40? Vamos botar assim um cenário. Que a Petrobras é 100% do governo. Vocês conhecem o Brasil. Vocês preferem que a Petrobras ganhe 40 e aí, sei lá, ela pega esse dinheiro e mande pro tesouro para pagar o déficit? Ou você prefere que a Petrobras, em vez de ganhar 40, ganhe 20 e o povo tenha gasolina mais barata? Você prefere 20 indo pro déficit ou 20 indo pro teu bolso? Porque toda hora que fala, não, porque o governo fez aquilo outro, eu não vejo nenhuma melhoria de vida pro povo. Eu só vejo melhoria de vida pro povo quando é no fim da linha. Tipo Bolsonaro, Auxílio Brasil de 600 conto pro pobre. A economia andou, a máquina girou, tava todo mundo feliz. Aí o povo esquece. Aí Bolsonaro reduzindo imposto federal no diesel, na gasolina, ICMS, é o preço baixo. Aí você vê alguma melhoriazinha. Pelo amor de Deus. O governo gasta muito mal. Pega o dinheiro do governo e entrega na ponta. Deixa o povo gastar. Citando a Shell BP, o presidente disse que essas empresas têm um lucro em torno de 10%, enquanto a Petrobras tem um lucro de 30%. Bolsonaro afirmou que se houver mais um aumento dos combustíveis, o Brasil vai quebrar. Essa é a independência do Roberto Campos Neto, que ele defende. Eu aumentei os juros de 2% para 13%. Aqui é o paralelo, né? A Petrobras era muito independente de Bolsonaro, né? É independente de Bolsonaro e dependente do acionista internacional. E no início do vídeo eu falei que a gente ia chegar no campeão nacional, né? Tá na hora de falar dele. Em dezembro falamos sobre o caso da Copel Ambar, quando uma termoelétrica de gás lá no Paraná foi adquirida pela Ambar, da turma dos irmãos Batista. E aí na época a gente falou da Copel, que uma das justificativas para se desfazer desse ativo, né? Energia é uma coisa que está em alta no mundo, mas para a Copel não é necessário. Isso na época termoelétrica, os nossos objetivos ESG da Agenda 2030 de redução das emissões de carbono, a gente tem que vender essa empresa. Aí quem comprou? Os batistas. Ah, eu gosto dessa história. Aí eu fui pesquisar sobre os miseráveis dos Rothschild na internet. Eu não me deparei com esse texto. Eu falei, deve ser fake news, né? Porque o Brasil, de fato, é um jornal de esquerda. Governo gasta mais de 3 milhões em contrato ilegal com banco para privatizar a Copel. Aqui é o clickbait da esquerda. Tribunal de Justiça suspendeu a contratação do Banco Rothschild. A ação foi movida por entidades e sindicatos do Paraná. A gente acabou de ver que os Rothschild auxiliaram em todo o processo de privatização do Brasil, inclusive na avaliação de preço da Vale do Rio Doce. 2020. Paraná. Governo Ratinho Júnior. Pré-candidato em 2026. Agora vem do governo Ratinho Júnior, que anunciou em 2018 a intenção de vender a Copel. Telecom, né? Que é uma das subsidiárias da Copel. Empresa pública que tem batido recorde de arrecadação e faturamento. O início do processo de privatização já começou com ilegalidades por parte do governo Ratinho Júnior, um contrato de 3,1 milhão com o Banco Rothschild, um banco internacional, sem licitação, para fazer a avaliação da Copel e iniciar os estudos para a privatização.
o Ratinho Júnior deve ter tomado aulas com FHC. Parabéns, Ratinho Júnior. Aí eu fui perguntar, né, porque tá falando, ó, empresa pública tem batido recorde de arrecadação e faturamento. Só que eu perguntei a Copel como um todo, não a Copel Telecom. Eu falei, ó, a Copel sempre deu lucro? O ChatGPT me deu ali, né, de 2015 até 2023. Deu lucro em todos os anos. Não sei pra que vender então, né? Tá dando lucro. É que vai ter mais eficiência. Tá bom. Tá bom. Aí eu fiquei assim, será que é verdade mesmo? Eu não quero acreditar no Brasil de fato, é um site de esquerda. Aí tá ali, ó, Gazeta do Povo, um site de direita. STJ. É engraçado. Na hora de tirar ferrogrão do papel, o judiciário nunca entra em campo. Na hora de explorar a margem equatorial, o judiciário nunca entra em campo. Na hora de conceder algum tipo de licença que barra nas questões ambientais, o judiciário nunca entra em campo. Na hora de privatizar, olha lá, o STJ derruba a liminar que suspendia contrato e barrava a privatização da Copel Telecom. O contrato da Copel Banco Rothschild foi assinado em julho do ano passado, com 3 milhões. O banco foi chamado para prestar assessoria financeira ao processo de privatização da Copel Telecomunicações, mas os autores da ação popular contestam a forma como o Banco Rothschild assumiu o trabalho por meio de uma contratação direta. Sabe quem comprou? Grupo Bordeaux. Pelo nome parece um grupo francês. Aí eu perguntei, né? A Copel Telecom e a Copel Energia eram a mesma empresa? Não, Copel Telecom e Copel Energia eram empresas distintas, mas do mesmo grupo, que é a Copel. E aí, em 2020, a Copel vendeu sua participação na Copel Telecom para o fundo de investimento Bordeaux Participações S.A. Nome francês, mas vai saber, S.A. deve ser português também. É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Aí eu perguntado, e os Rothschild também tiveram papel na venda da Copel Energia? A Copel Energia também foi privatizada, né? Mas não. A de energia não. Foi só o Ratinho Júnior sozinho mesmo que conseguiu. E aí depois eu perguntei pro ChatGPT, eu falei, irmão, e ao longo da história do Brasil, os Rothschild ajudaram no quê? Na Telebrás? Opa, então o Hélio Fernandes estava certo quando ele fala a toda a turma, né? E a Eletrobras tem um senhor aí, começa com letra D, que tá em alta agora no mercado de privatizações no Brasil nesse momento, junto à BlackRock. Ele tem dedo, ele tava aí nessa época da Telebrás. Privatização do sistema Telebrás, que inclui a empresa estatal de telecomunicação, foi um dos maiores e mais complexos processos de privatização na história do Brasil. O Banco Rothschild atuou como um dos consultores financeiros, ajudando a dividir e vender as diversas subsidiárias regionais da Telebrás para investidores privados. A Vale 97, um dos maiores mineradores do mundo, também contou com a participação do Rothschild como consultor financeiro. Muito bom. A CSN, uma das maiores siderúrgicas do Brasil, foi privatizada a conjunto do Banco Rothschild, que atuou como consultor financeiro. A privatização da CSN foi um passo importante na reforma do setor siderúrgico brasileiro. E teve a Light. Quem comprou a Light, né? Então, para mim, que é um empresário que vocês conhecem. Mas tudo bem. A pressão da Light também teve a assessoria dos Rothschild. Quando a Copel Energia vendeu a sua pra a Âmbar, não teve isso. Mas era do Grupo Copel no final do dia, né? Então, de forma direta ou indireta, eu acho que se não fosse os Rothschild ajudando a separar Copel Telecom da Copel Energia, ficaria muito mais difícil de vender a Copel Energia e lá na frente muito mais difícil cair na mão do JBS. E aí eu, de coração, eu quero que alguém me diga qual foi a privatização no Brasil que deu certo, viu? Mas deu certo de verdade. Com certeza teve alguma. Com certeza teve, gente. Não dá pra ser também assim, né? 100% dogmático que só faz dar errado. Mas se alguém me perguntasse hoje, fala assim, e aí, irmão, tu é a favor, privatiza ou não? Não. Não. Eu prefiro deixar aí pra quando a direita voltar, a direita administra. E vai voltar a dar lucro. Como deu lucro no governo Bolsonaro. Sendo que tinha empresa aí como a Copel que dava lucro, não tinha nem pra quem ter vendido. Já dava lucro, vai continuar dando lucro, tá de boa. Tem um papel em alguns setores estratégicos. Eu prefiro acreditar nos meus olhos. E os meus olhos estão me mostrando que no final do dia tem sempre um dedinho muito suspeito nos processos brasileiros. Aí eu fui pensar no Twitter e achei isso daqui, ó. Um site muito antigo dos Rothschild, mostrando as empresas que eles já ajudaram no processo aí no Brasil. Light, Embraer, Copesul, Petrobras. Tem várias lá.
Eu achei depois um site que tem essas imagens. Em 2019 alguém falou sobre isso, uma pessoa chamada Emily. É um perfil que ninguém que eu sigo segue e ela também não me segue. Segue 300 pessoas. Falei, como... E o site que ela postou tem mais imagens. O site ainda tá no ar. 19 de outubro de 2019. E aí, para encerrar o vídeo, com a pequeno tweet aqui do Mafim, ele fala assim, ó. Tem uma coisa que eu esqueci de dizer. Eu sei que a maioria de vocês acredita que detém o monopólio do que é ser de direita. Tudo bem, eu não discuto isso. Le Pen é de direita, Bolsonaro é de direita, Milley é de direita, Trump é de direita, por aí vai. Todos estão corretos e errados. Uma vem direita é bastante plural, e que bom que seja assim, mostra oxigênio e força nessa diversidade de pensamentos. Agora podem xingar. Eu, como tem várias direitas, não tô na direita liberal. Você quer botar o liberal direito? Bota aí, beleza, pra mim, não. E olhando o que aconteceu no Brasil, olhando a relação entre o mercado privado, grandes empresários, bancos, com o governo e as políticas que foram colocadas à mesa, me custa muito a falar que o problema do Brasil era o comunismo. Me custa muito ver isso. Cada vez mais que eu olho para trás, entendo um pouco de Brasil e eu acho que eu falo com uma certa propriedade de alguns assuntos. Me custa muito. E eu acho que o problema do Brasil é ser liberal demais. O liberal do Macron. Liberalismo no Brasil, as pessoas têm a ideia que é o quê? É liberdade econômica. Não é liberdade econômica. É isso aí. Isso é liberalismo. As relações entre empresas e o Estado. Onde o dinheiro manda. Eu não acredito nesse papo do distorceram Adam Smith. O liberalismo clássico falava isso. Quem é o defensor do liberalismo clássico é o Ciro Nogueira. Aí vai ter a turma do liberalismo falando, Ciro Nogueira não é liberal, Ciro Nogueira é centrão, é establishment. E vai ficar nessa dor de cabeça. Então, independente do rótulo, falando de coisas concretas, movimentos concretos, agentes concretos, dando nomes, eventos, datas, eu acho que o que foi feito no Brasil foi muito errado. E eu acho que conseguir seguindo essa agenda e achar que esse é o caminho de salvar o Brasil, não vai salvar, pelo contrário. Só vai criar mais confusão. É a minha percepção. Você pode ter uma percepção totalmente diferente. E a gente continua a ser amigo. E eu tenho certeza que pelo menos eu trouxe alguma coisa aí da história que deve ter entrado em questionamento. Falar, rapaz, isso aqui é um ponto bem interessante, né? Interessante. Se fala muito de investimento, mas você nunca vê aparecer um investidor. Um investidor real. Investindo em alguma planta, tirar do zero, construir uma indústria do zero. Quem que constrói indústria do zero no Brasil? Quem que constrói? Normalmente são grupos que já estão bem estabelecidos e os aventureiros cada vez menores. Difícil ver um grupo internacional chegar no Brasil para construir do zero um parque industrial. Ninguém construi no Brasil, quer comprar só o que já está pronto. E fazer um oligopóliozinho, no máximo. Se for monopólio, melhor ainda. A direita precisa olhar para sua história, na história do Brasil, e eu acho que aprofundar um tiquinho. Na minha volta eu falo que a gente tem que dar um próximo passo, enquanto o movimento for um pouco mais maduro, acho que para a história também. Não sou dono da razão, com certeza tem outros aspectos envolvidos em todas essas decisões, mas quando eu vejo um padrão, e um padrão que se repete, algo errado não está certo. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar mais, pode estar mesmo no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro, onde isso será registrado. E peço esse dá aquela compartilhada, porque esse dá trabalho de fazer, viu? Nossa, esse vídeo dá trabalho, até bater os prints, tudo bonitinho, dá aquela destacada. Não vai cair o dedo, né? Recomenda para um amigo, fala, cara, assiste isso daqui. Capaz a turma da esquerda assistir e entender. Aí vai ficar triste, né? Quando vê que o Lula é um entreguista e que Bolsonaro luta pelos interesses da nação. Eu não posso fazer nada. Aquele grande beijo e abraço. Volta amanhã. E eu fico por aqui. Fui!